a gente começou falando sobre algumas barreiras e algumas dificuldades que a gente encontra para poder iniciar esse processo de fazer discípulos de Jesus, né? Já que é uma orientação do próprio Deus para a gente fazer discípulos de Jesus, quais são as barreiras, né, que a gente mais encontra para poder iniciar esse processo, né, de discipular pessoas, de cuidar de vidas? Aí nós falamos sobre a questão do tempo, nós falamos sobre a questão da timidez, né? Falamos sobre várias coisas aqui. Só que nós chegamos à conclusão que, muito provavelmente, a maior barreira que a gente vai encontrar nessa questão de cuidar de gente, de discipular vidas, está na questão do amor que Jesus demonstrou pelos seus discípulos, né? E que muitas vezes a gente não alcançou ainda essa dimensão desse amor e cuidado, né, de Deus, para poder a gente passar isso para as outras pessoas, certo? Então, de certa forma, a gente precisa ter muito, muito mesmo desse amor de Deus na nossa vida para poder a gente começar a amar as pessoas como Cristo nos amou. Sem esse amor, gente, não dá para a gente fazer discipulado, certo? Sem o amor de Deus na nossa vida, a gente não tem como fazer discípulos de Jesus. A gente vai estar fazendo qualquer outra coisa, menos discípulos de Jesus. Então, uma missão muito grande, uma missão muito importante para iniciar esse trabalho de discipulado, né, de cuidar de gente, de cuidar de vidas, é de verdade você ter realmente essa condição de amar as pessoas de uma forma muito intensa, né? Você precisa realmente estar vivendo esse amor de Jesus de uma forma muito intensa, muito forte, para poder você começar a discipular gente, cuidar de gente, né? E aí, eu já falei aqui para vocês que essa coisa do discipulado e relacionamento discipulador, na verdade, que a gente está falando aqui, ela tem algumas dimensões, algumas coisas importantes que tem que ter para poder a gente dizer que está discipulando alguém. A gente tem que ter relacionamento, lógico, né? A gente tem que estar se relacionando com essa pessoa. Nós temos que ter acolhimento, certo? E dentro desse acolhimento, querer realmente cuidar das pessoas e vidas, né? Nós temos que ter intercessão, nós temos que ter zelo, o ensino e uma parte que a gente chama de solicitar contas, que é o que fala nesse livro aqui, Aprofundando Raízes, do pastor Roosevelt Arantes. Cada letrinha dessa aqui, ó, é um item do relacionamento discipulador. Nós temos o R. O R é relacionar. O A, acolher. O I, interceder. O Z, zelar. O E, ensinar. E o S, solicitar contas. Certo? Espera aí que o pessoal está chegando aqui ainda, montando a sala, né? Tudo isso aqui, gente, ó, todas essas informações aqui do Raízes, o R, o A, o I, o Z, o E e o S, são dimensões do relacionamento discipulador. E aí, a gente tem que ter realmente todos esses elementos aqui presentes dentro do nosso discipulado para poder a gente dizer que está vivendo um relacionamento discipulador, né? O texto que eu separei hoje para a gente estudar está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 21, certo? Eu vou tentar fazer aqui o compartilhamento dessa, como é que chama? Dessa tela aqui, e eu vou ver se vocês conseguem ver
essa tela. Consegue ver aqui a tela? Faça assim um sinal com o dedo, assim, ó. Se você consegue ver a tela. Ótimo. O versículo diz assim, ó. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Certo? Essa ilustração aqui, essa passagem aqui, ela está vindo logo depois da parábola do semeador, certo? Que Jesus está contando aqui para os discípulos, certo? Ele conta a parábola, os discípulos não entendem, aí ele vai explicar a parábola. Ele diz assim: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60, até 100 por um. Certo? E aí ele continua. E ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Certo? Pronto. Para vocês entenderem o contexto aqui dessa mensagem, certo? O texto está falando aqui, gente, de uma dimensão de um relacionamento que vai gerar uma multiplicação, certo? Vai gerar um aumento, um crescimento dentro dessa dinâmica do relacionamento discipulador de Jesus, certo? É muito lógico que dentro dessa concepção de Jesus, de preparar um discípulo para ele mesmo, para ele, na cabeça de Jesus, é muito lógico que esse discípulo também multiplique, que ele faça outros discípulos para Jesus, certo? Eu quero que isso fique bem claro na nossa mente. Então, assim, você fala, mas eu já estou na igreja há muito tempo, né? Eu venho servindo a Deus, eu venho fazendo coisas no domingo e tal. E isso é muito bom, isso é fantástico, certo? Só que ser discípulo de Jesus mesmo, de verdade, é dar fruto, né? É dar fruto para Jesus. E esse fruto, ele é a multiplicação de discípulos que você vai gerar para Jesus, certo? Então, é muito natural, dentro da ideia de ser um seguidor, um discípulo de Jesus, que você multiplique, que você dê fruto, que você vá além daquilo que você mesmo está esperando de ser um relacionamento com Deus, certo? Isso ultrapassa, gente, uma dimensão daquilo que as pessoas imaginam ser um relacionamento com Deus. Eu estou indo para a igreja para poder me sentir bem, né? Eu estou buscando a Deus para Deus me fazer eu me sentir bem. Então, muitas vezes, as pessoas têm ido até Deus buscando o que Deus pode fazer por elas, né? Não está errado, porque a gente crê mesmo que Deus, ele muda a nossa vida, ele transforma, né? Ele nos dá consolo. Ele é um Deus maravilhoso, ele nos agrada de muitas formas, porque só o fato da gente estar com ele, isso já é uma coisa maravilhosa. Só que, num outro patamar, ou digamos, num segmento mais profundo desse relacionamento com Deus, nós nos colocamos à disposição de Deus para Deus usar a nossa vida, para que a nossa vida seja, digamos, um instrumento de bênção na vida de outras pessoas.
Então, eu saio da minha estação espiritual e eu vou agora buscar um outro patamar e um outro relacionamento, uma outra forma de me relacionar com Deus, onde eu não estou apenas para receber de Deus, mas também para me doar para Deus, para que Deus use a minha vida para abençoar outras vidas, certo? Isso é um voluntariado aí para a questão do discipulado. E aí eu queria falar para vocês agora sobre essa intencionalidade na multiplicação, certo? Uma intencionalidade na vida de fazer discípulos de Jesus. Não é fácil, certo? De você sair desse primeiro estágio, mas quando a gente está lá nesse segundo estágio aí, fazendo discípulos de Jesus, a gente age muito naturalmente. Isso vai fluir muito naturalmente na nossa vida, certo? Mas aí eu queria voltar de novo aqui uma pergunta para vocês sobre o que vocês acham. Alguém queria falar alguma coisa sobre uma barreira, um obstáculo que você acredita ser na sua vida, ou como você imagina ser, né? Uma barreira, uma dificuldade, um obstáculo que impede que você inicie uma vida de discípulos, né? Uma vida de fazer discípulos de Jesus. Alguém quer falar aí? Você mesmo tirar o mute aí do seu microfone, ou eu posso desmutar aqui para você. Alguém quer falar sobre isso? Alguém? Vocês estão me ouvindo? Alguém quer falar? Qual seria talvez uma barreira, um obstáculo que às vezes dificulta para a gente iniciar e fazer discípulos de Jesus? Não, já sai agora que ele fez uma pergunta agora, quer que a gente... Não fiquem tímidos, podem participar. Pode falar, irmão. Não, é só falar. Não tem apertar, não. É só falar. Estão me ouvindo? Eu acho que às vezes é a questão da vergonha, do medo de começar, do que dizer. Se a pessoa vai aceitar o que a gente está para compartilhar com ela. Hoje tem esses métodos, né, que a gente tem de via WhatsApp, não precisa nem a pessoa ver, né, a nossa face, a gente pode mandar através de um áudio, mas às vezes eu acho que é dá muito medo. Certo. Talvez um receio de como a pessoa vai receber isso, né? Como ela vai, digamos, encarar esse chamado que a gente está fazendo, né? Isso. Né? E antes, assim, ó, antigamente, a gente tinha uma ideia de evangelização, tipo assim, a gente batia na porta das pessoas, né? Aí dizia assim, ó, fulano, eu vim falar de Jesus para você. Certo? Não era assim que a gente imaginava antes a evangelização? Mas era assim que a gente fazia antes, de casa em casa. Era, de casa em casa. Aí a Bíblia aqui, gente, ó, eu vim falar de Jesus aqui para vocês querem ouvir e tal? Aí às vezes dava certo, né? De vez em quando dava certo. Só que assim, esse na verdade, gente, nunca foi o método bíblico mesmo e Jesus de fazer discípulos, certo? Jesus ele usou uma estratégia totalmente diferente do que as pessoas imaginam ser essa coisa do evangelismo. Em vez de Jesus ir batendo de porta em porta para poder falar o reino de Deus chegou, Jesus ele chamou algumas pessoas para andar com ele, certo? Que foram os discípulos. Então ele foi chamando um por um, devagar. E ele não chegou evangelizando assim, olha, o reino de Deus chegou. Não, ele foi
chamando Pedro, né, pescador, o Mateus ali, o publicano, e um por um, ele foi se relacionando com esses caras, né, para depois de um tempo, cerca de 1 ano e meio, iniciar, botar eles para poder falar do reino de Deus para alguém, certo? Então, demorou, né? Passou um tempo aí. Muitas vezes, gente, a gente não quer se relacionar com as pessoas. Esse talvez seja o maior problema. Entendeu? Por isso que o tema de hoje da aula é relacionamento. Se você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, muito dificilmente você vai fazer um discípulo de Jesus. Essa é a lógica, certo? Se você tem dificuldade de se relacionar com pessoas, muito dificilmente você vai fazer um discípulo de Jesus. Tem gente, inclusive, fazendo discípulos de Jesus apenas se relacionando, né? Às vezes nunca sentou para estudar a Bíblia com ninguém, mas está fazendo mais discípulos do que uma pessoa que quer ser só aquele que vai bater na porta e ler um versículo, certo? Por quê? Porque o método de Jesus é relacionamento, certo? Dentro desse relacionamento discipulador, lógico que vai ter ensino da Bíblia, ensino da palavra, mas a lógica, e as pessoas estão despertando para isso, é que nós possamos nos relacionar primeiro com essas pessoas, para, em seguida, a gente dar início a essa caminhada espiritual com essa pessoa, certo? Por isso que eu escolhi o versículo de hoje aqui, Marcos, capítulo 4, inclusive, né? Que fala sobre essa coisa da candeia. Jesus está usando uma ilustração. Ninguém pega uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Uma candeia é como se fosse uma vela, né? Antigamente, para iluminar a casa, usava-se um lampião, né? A candeia é como se fosse esse lampião que é colocado assim no lugar mais alto da casa para iluminar a casa toda. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Nós, discípulos de Jesus, nós não podemos andar escondidos assim, sem nos relacionar com as pessoas, né? Sem ter interação com outras pessoas, porque se a gente fizer isso, a gente não vai conseguir fazer discípulos de Jesus, sabe? Então, a maior barreira que tem que ser vencida agora é essa intencionalidade. Você tem que ter uma vida intencional de relacionamento com outras pessoas. A minha irmã está aí participando da aula com a gente, e a André é uma pessoa extremamente fácil de se relacionar com gente, sabe? Eu não sei o que é isso. Eu sei que é um dom de Deus, né? Parece que para ela é que nem beber água. Ela vê uma pessoa na rua, ela já fica amiga. André pode até falar um pouquinho aí sobre isso. Pode até tirar teu mute aí, André. Bota o teu áudio aí para o pessoal te ouvir. Para tu falar sobre essa tua experiência de como é que tu faz para tu se relacionar com tanta gente ao mesmo tempo, né? Fala aí. Bem, na verdade, é como o Daniel falou, né? Meio que eu acredito sim, né? Que seja um dom de Deus. Mas eu comecei a analisar um pouco, né? Essa minha forma de abordagem, de interagir com as pessoas, porque, como o Daniel está falando, relacionamento já é um outro passo. Mas esse primeiro contato de interação, né? De abordar. Na verdade, eu acredito que eu sou muito falante, né? Gosto muito de falar. Então, eu acho que eu consigo quebrar esse primeiro contato, né? Assim, eu acho que eu consigo dar esse primeiro passo. Para mim é mais fácil e é como se fosse meio que natural mesmo, porque eu gosto muito de falar. E sempre, sem ser muito, como é que eu posso dizer? Sempre mostrando mais a mim mesma do que tentando descobrir algo da pessoa inicialmente. Porque as pessoas, elas costumam ser mais fechadas quando precisam falar de si mesmas. Como isso é uma coisa mais fácil para mim, eu costumo falar de mim mesma. Eu fui... Menina, olha, tu não sabe, eu fui numa loja e eu vi uma coisa tão barata, algo que foi bom para mim, eu compartilho com outra pessoa. Então, eu acho que você dividir uma experiência positiva, e às vezes até, muitas vezes eu comecei a falar com algumas pessoas
diante de algumas coisas que também não foram boas para mim, experiências que foram tristes para mim, mas que pode sim engrandecer uma outra pessoa. Eu posso sim tocar outra pessoa, porque ela vai dizer, poxa, eu também já passei por isso. Não só sou eu que passei por uma situação ruim, vamos supor assim. Então, eu acho que é muito isso, a gente se colocar um pouco no lugar do outro e não ter medo mesmo. Não ter medo, porque é uma coisa que muitas vezes você precisa trabalhar, mas eu costumo falar muito de mim mesma, né? Quando inicio algum contato ou algum diálogo com a outra pessoa. E muitas vezes esses contatos, eles viram relacionamentos, né? Eles conseguem ser aprofundados, eu consigo manter. Eu tenho gente que eu tenho contato até hoje, que esses dias eu estava pensando, eu digo, gente, eu fiz amizade com uma moça que me ligaram, que eu nunca tinha visto na vida. Uma amiga ligou para mim e pediu para que eu falasse com ela da minha experiência que eu tive com as minhas filhas na UTI. Porque ela tinha tido 2 filhas muito prematuras e que ela estava totalmente perdida. E aí eu disse, gente, como é que eu vou... Me deu o telefone da menina, da moça, né? E disse, André, por favor, liga para ela. Aí eu, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Vamos lá, né? Me deram uma missão. Peguei meu telefone, liguei, me identifiquei, conversei, tentei mostrar empatia para ela, mostrar que eu já tinha passado por aquilo, né? Que vai passar, que tem um período, que tem que ter paciência. E aí, num determinado momento da conversa, eu disse, você quer que eu vá até você? E eu me coloquei à disposição mesmo dela. E ela disse, você faria isso por mim? Eu disse, sim. E ela tinha chegado com as filhas dela em casa, estava totalmente perdida, mãe de primeira viagem, e o caos, e pagando enfermeira, tinha pago enfermeira para ir lá. E eu cheguei lá sem nunca ter visto uma pessoa na minha vida. Entrei na casa da pessoa, porque ela deixou eu entrar, né? Me convidou para entrar. E quando eu saí de lá, ela disse, olha, você é eternamente grata por você, porque eu já tinha chamado pago 2 pessoas. E assim, elas não conseguiram transmitir a metade do que você me transmitiu hoje. E elas têm formação profissional, trabalham com aquilo, mas às vezes a gente realmente subestima a nossa capacidade de dividir coisas simples no cotidiano da gente, né? E hoje, até hoje, nós nos relacionamos. Ela tem gêmeas, eu também tenho gêmeas, são um pouco mais novas as dela, né? Mas a gente tem contato. Ela acabou matriculando as filhas delas na mesma escola que as minhas filhas, né? A gente mora próximo, acaba que moramos próximo. E assim, a gente não se conhecia. E a gente se conheceu assim, da forma mais inusitada possível, né? A pessoa que ligou pedindo para que eu ligasse para ela era uma conhecida distante da academia. Não tenho contato com ela, não sou amiga, mas ela sabia da minha história, porque em algum momento eu compartilhei a minha história com ela também. E aí hoje eu tenho mais ligação com essa outra do que com a inicial. Então é uma coisa meio... A gente às vezes realmente tem vergonha, né, de fazer esse primeiro contato. Mas às vezes o relacionamento ele se aprofunda e dá bons frutos, né? Assim, da gente continuar uma história. E às vezes não. Mas são coisas que você tem que realmente experimentar e testar. E eu digo muito, né, que eu praticamente, as pessoas sempre lembram de mim quando querem alguma coisa. E eu sou muito grata a Deus porque colocou, e eu peço já quebrei muita cara, viu, gente? Também não é só flores, né? Essa história de você se mostrar sempre disponível e de querer ajudar. Mas eu sempre peço para Deus para que Ele consiga manter o meu coração com esse sentimento de ajudar sempre, porque às vezes a tendência também, depois de você se chatear ou se magoar, é você tentar se fechar um pouco mais. Isso é natural também. E vão ter altos e baixos na sua vida, que você vai passar por esses momentos. Mas eu peço para que Deus realmente consiga sempre me renovar e para que eu consiga continuar nesse movimento de tentar ajudar, mesmo sem ter sempre coisas boas para compartilhar ou respostas positivas de quem eu comecei a compartilhar alguma coisa ou me relacionar, entendeu? Mas é muito bom. É uma experiência muito boa. Como é que tu vê
essa questão do individualismo, às vezes até um certo nível de egoísmo que a gente tem na nossa vida, sabe? E uma tendência natural do ser humano de se fechar, sabe, em si mesmo, de se enclausurar, talvez, né? E botar uma máxima na cabeça de que, eu vou dar atenção para minha casa, para minha família, né? Para os meus filhos. Sendo que tem muita gente aí fora carente, né? Necessitada do amor de Deus, e a gente pode, na verdade, nós somos a mensagem, né, de Jesus, na nossa vida é a mensagem de Jesus. Como é que tu vê essa questão desse individualismo que reina mesmo na vida das pessoas e essa outra forma de viver, né? Preocupada com as outras pessoas, querer ajudar, como é que tu vê isso? Bem, assim, esse período que a gente está vivendo, né, que a gente tem que tentar parar, né, para refletir de alguma forma, né. Esses dias eu postei assim, né, que tem sido difícil para mim, por exemplo, né, que eu me relaciono com todo mundo até na fila do banco, até no supermercado, na farmácia, em todo canto, né? E assim, da mesma forma que essa questão do individualismo, né? Não, eu vou me preocupar com a minha família, com a minha vida, com a minha casa, com o meu dinheiro, com o meu trabalho, né? Porque isso seria, em tese, uma coisa assim natural para acontecer. Eu já levei muito não, eu já fui muito julgada, as pessoas não entendem às vezes a minha forma de ajudar. Esses dias eu tive, como é que se diz, a oportunidade, assim, eu tenho um grupo, eu moro num condomínio, só exemplificando, né? E aí eu tenho, né, meu esposo e tudo, e às vezes a gente até diverge um pouco, porque às vezes incomoda, né? Essa questão de eu me colocar à disposição e tudo. Não que ele se chateie por isso, mas ele fica preocupado em como as pessoas vão me julgar, né? Você está tendo alguma... você está recebendo alguma coisa por estar fazendo isso, né? Está tendo alguma... Está se locupletando, está recebendo alguma coisa para estar fazendo isso, para estar ajudando alguém. E é colocar à disposição do grupo do condomínio. A gente sempre tem um mercadinho próximo que atende o nosso condomínio. E a dona do mercadinho, um determinado dia que eu fui pedir, nesses dias, ela disse: você podia fazer um favor para mim? Eu disse: pois não. Você podia ter como organizar um grupo para que, assim, as pessoas do seu condomínio, são 17 casas, que vocês fizessem um pedido só por dia e você se responsabilizaria para fazer a colheita desses pedidos e me repassar já em ordem, casa a casa, para que eu mandasse um entregador de uma vez só, para evitar esse entra e sai e tudo. E eu, beleza, posso sim. É o Magno André, mas como as pessoas vão encarar isso? Vão achar que está ganhando alguma coisa por causa disso? Não acho, assim, Magno, eu não estou fazendo nada, não me custa nada, né? Eu fui solicitada, mas não me custa nada. Eu acho que vai ser até legal. E aí, assim, comecei a organizar isso. No outro, só que lá é muito assim, aquelas coisas bem rápidas, né? E aí surgiu uma outra amiga dizendo que tem um negócio pequeno e estava precisando. E eu disse: eu vou divulgar no meu condomínio. É um hortifruti, tudo. E aí uma determinada pessoa do condomínio disse: mas eu acho que lá não é legal, não sei o quê. Aí eu disse: aqui tá uma lista, você pede. E aí depois ela disse: você que tá vendendo? Aí eu disse: não, eu não tô vendendo. Aí lá vem o Magno, né, minha esposa. Tá vendo, Andréa? As pessoas estão achando que você tá ganhando alguma coisa por estar fazendo isso. Aí eu disse: olha, não importa o que as pessoas acham, se eu estou ganhando ou se eu estou lucrando alguma coisa com isso. O que importa é o que o meu coração sabe do serviço que eu estou prestando. Então, resumindo essa questão da individualidade, muitas vezes as pessoas se fecham, e eu não estou julgando aqui quem se fecha ou quem não se coloca à disposição para ajudar. Primeiro, pelo medo de ser julgado, né? O que as pessoas vão pensar de mim. Segundo, eu preciso se preocupar primeiro comigo, né? Eu primeiro
eu tenho que ficar em primeiro. Depois, se tiver tudo organizado, é que eu vou ajudar as outras pessoas. E terceiro, na verdade, o coração da gente, Deus conhece. Então, por mais que as pessoas, eu disse, ó, eu vou continuar fazendo, e eu vou continuar ajudando, eu vou continuar divulgando. E aí depois ela veio, a moça veio, eu não tô ganhando R$1. André, depois da sua compra, e que você divulgou a primeira vez, eu comecei a fazer várias entregas. E eu disse, que bom, que coisa boa. Teve uma amiga também que tem uns pães. Então, assim, para mim não me custa nada. E eu disse, não importa o que os outros pensem de mim. Eu acho que quando você sai dessa posição de pensar só em você e pensar num todo, o seu coração se enche de mais amor. Então, eu acho que a gente acaba deixando essa individualidade um pouco de lado. Claro que a gente é ser humano e que por diversas vezes a gente vai sim precisar se colocar em primeiro plano, mas realmente é muito complicado você gostar de quem você não tem tanta afinidade, de quem não se parece tanto com você. Amar quem estabelecer uma relação com quem você não tem nenhum ponto em comum é muito complicado, né? E eu acho que talvez essa minha forma de abordar e de conversar e de tentar puxar, eu sempre tento achar involuntariamente algo em comum com todas as pessoas. Então, assim, que seja a vontade de ir para a igreja, que seja fazer atividade física, que seja cozinhar saudável, que seja tentar mudar o estilo de vida. Então, com certeza, todos somos diferentes. Somos individuais, porque Deus nos fez assim, individuais, com características próprias. Mas, dentro da nossa individualidade, eu sempre acredito que a gente consiga encontrar alguma coisa que vá nos unir com outra pessoa. E pode ser a coisa mais boba do mundo, entendeu? Cozinhar comida fit. Gente, eu comecei eu tenho, né, e tô dividindo um monte de receita. E eu digo assim, cara, eu tô me unindo com alguma pessoa. E dali pode surgir sim um relacionamento. E dali você achando uma coisa, por exemplo, uma coisa em comum com o seu vizinho ou com a pessoa que você cruza todos os dias ou algumas vezes na farmácia, você vai conseguir estabelecer um contato e você pode sim gerar um relacionamento e você pode sim trabalhar e tornar e fazer dessa pessoa um discípulo, né? Como o Daniel está falando, meu irmão, né? E eu acho que é muito nisso. Eu tento sempre ver na pessoa, mesmo eu sendo, às vezes, eu sou meio chatinha também, assim, eu falo sem parar. E eu gosto das coisas, sou muito metódica e sou muito acelerada. E nem todo mundo tem o mesmo ritmo que eu. Mas dentro dessa minha eletricidade, assim, eu sei que às vezes a pessoa não acompanha. Tipo, eu tô compartilhando treino. A pessoa, eu não quero ficar parada. Eu, olha, gente, eu fiz. O meu ritmo é outro. Faz só 2 voltas disso daí que vai estar bom. O importante é você se mexer. Eu não posso querer que todo mundo seja igual a mim. Porque se você quiser se relacionar com uma pessoa que goste 100% das mesmas coisas que você gosta, ou que é muito parecido com você, provavelmente você não vai conseguir se relacionar com ninguém ou quase ninguém na sua vida. Porque é muito difícil. Mas, com certeza, uma coisinha vai ter parecido que vai te ligar àquela pessoa. E eu acho que é o nosso grande desafio. E nesse momento que a gente está em casa, né, tipo, que a gente está tendo uma coisa muito forte que está nos ligando. Essa nossa vontade de que tudo dê certo, de que tudo se resolva, de que as nossas rotinas voltem ao normal. Então, tá todo mundo de orelha muito em pé, de olho muito aberto. E nessa busca nós estamos com o mesmo objetivo. Sim, esse sim é um grande momento, eu acho. E eu tenho tentado fazer isso, né? E é um desafio, porque estar perto estando longe, né? É um desafio muito grande para mim, porque eu sou muito nesse negócio de me relacionar com todo mundo. Mas eu acho que é isso. Dentro do ser individual, né? Da gente ser um pouco egoísta mesmo, porque a nossa essência humana também demonstra muitas vezes isso. De a gente tentar achar alguma coisa em comum com o nosso próximo, nosso vizinho, o cara da farmácia, o entregador, entendeu? Assim, é todo tempo. E a gente não se fechar, a gente não permitir
com que assim, esse nosso espírito, né, de ser individual seja maior do que a nossa vontade, a nossa capacidade de tentar, sim, mostrar para as pessoas que Deus nos ama, que nós acreditamos que isso tudo vai, sim, se resolver, que a gente vai, sim, ter dias melhores, que reconstruir vai ser difícil, né? Eu já passei por muitas reconstruções e na vida da gente é assim também. A gente tem que aprender a se reconstruir, a renascer, a se reconstruir. E, assim, sempre... Ontem eu estava assistindo... Eu recebi um vídeo, né, muito, muito legal, e foi até um padre, né, falando que o nascer, né, o renascer, o nascer é complicado, tanto que a gente nasce chorando, né, não é uma coisa muito fácil. Mas, assim, vai dar certo. Então, a gente também tem que ser positivo. E nesses relacionamentos da gente, alguns, sim, eu já tive decepções por me doar muito, né, e acabar que não tenho a mesma reciprocidade, ou então ser julgada por aquela pessoa. E a gente vai passar por isso, mas isso não deve nos desestimular nunca a continuar nos relacionando e sempre buscar não o que tem diferente naquela pessoa, mas o que aquela pessoa pode ter semelhante comigo. Porque quando você se assemelha a outra pessoa, você se coloca no mesmo patamar dela. Então você deixa de julgá-la, porque você se vê igual a ela. Como é que você vai julgar uma pessoa que você tem algo parecido com ela? Então você se coloca juntinho dela. Então aí você passa a ser companheiro. Então, eu acho que é muito disso. É a gente mostrar esse nosso amor e a capacidade de se relacionar nessas situações. Mas é um desafio, né? É uma construção, é uma reconstrução diária. Então, assim, a minha experiência é muito dentro disso. Muito bom. Alguém quer comentar alguma coisa dentro disso que a Andrea está falando? Do que a gente está... Na verdade, todo mundo está falando, né? Que todo mundo está entendendo o assunto, né? Mas alguém quer comentar alguma coisa dentro disso que a gente falou agora? Lenilson. Fala aí, Lenilson. Olá, gente. Assim, hoje eu tô mais como ouvinte mesmo, né? Mas, assim, a palavra da Andréia aí, muito edificante, certo? Muito inspiradora pra gente, que estamos nessa caminhada aí em busca de se relacionar, para que a gente possa ser um canal, né? Para a glória de Deus, para falar de Jesus e tal. É só dizer que esse testemunho, né, que a Andrea colocou aqui, para mim, nessa manhã foi excelente, certo? Assim, eu não tenho nada assim para acrescentar, mas hoje eu estou só mais como ouvinte mesmo. Ok? Travou a internet. Oi, pronto. Não, voltou. Eu estava tirando aqui o mute, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vou... No próximo encontro, nós vamos falar ainda como aprofundar mais esses relacionamentos, né? Pastor, Mas eu queria... Oi, pode falar, irmã. o senhor está me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Pastor, eu poderia dar uma palavra sobre isso? Claro, com certeza. Fica à vontade. É a Cezinha, o senhor sabe, né? Sim, pode falar. Pastor, foi muito bom que a Andrea falou para a gente, sabe? Eu me sinto com facilidade de falar para as pessoas, assim, muito a ouvir as pessoas, sabe? As pessoas se abrem muito assim o coração para mim com muita facilidade, sabe? Parece que eu tenho aquele dom de ouvir as pessoas, sabe? De querer ajudar a ouvir as pessoas, sabe? Porque eu me sinto com facilidade de falar um pouco de Jesus para as pessoas quando eu escuto as pessoas. Porque eu tenho uma experiência muito boa, que eu estava na minha residência, no portão, à tarde,
e passou uma senhora, assim, por mim e parou. Quando ela parou, eu disse para ela, boa tarde. Aí ela disse, boa tarde, irmã. Aí ela disse, irmã, posso falar com você? Eu disse, pode. Pastor, essa senhora, ela passou umas mais de meia hora conversando comigo, se abrindo do coração que ela estava sentindo, da dor no coração que ela estava sentindo, sabe? Então, eu me sinto assim, com as pessoas, a ouvir as pessoas. Então, eu me sinto com uma facilidade de chegar às pessoas, assim, a conversar com as pessoas, sabe? De ouvir as pessoas. Então, para mim, esse momento está sendo muito difícil, porque eu gosto muito de sair, gosto muito de conversar com as pessoas, gosto muito de ouvir as pessoas. Muitas pessoas dizem assim, Cezinha, tu dava para ser uma psicóloga, para só ouvir. Eu disse, eu precisava ter muito estudo para isso, mas o Senhor nos capacita. O Senhor nos dá a sabedoria para que a gente possa ouvir as pessoas quando estão doentes, mesmo não físico, mas espiritual. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Eu tenho uma facilidade imensa de conversar com as pessoas e as pessoas se abrir muito comigo e conversar. Mas às vezes as pessoas pensam, Cezinha não passa por isso porque ela é muito alegre. Não. Às vezes as pessoas dizem assim, eu conto as minhas experiências, como a Andréa contou nesse momento, e às vezes a gente sai chorando junto. Quando elas escutam as minhas experiências, nós duas começamos a chorar e a pessoa começa a chorar e diz assim, Cezinha, tu passa por tudo isso. Eu disse, passo. E como é que tu tem essa força toda? Eu disse, gente, é de Deus. E as pessoas têm umas experiências muito boas e com as minhas experiências que eu tenho na minha vida, a gente vai crescendo, sabe? Então, para mim, esse estudo que o Senhor está dando, essa aprendizagem que o Senhor está passando para mim, é muito bom, porque para mim é bem mais fácil, sabe? De se chegar às pessoas para conversar, para passar. Então, pelas minhas experiências, as pessoas se alegram e eu me alegro junto com as pessoas, sabe? De entender as pessoas, de conversar com as pessoas, de ajudar as pessoas. Eu sei que às vezes as pessoas levam para o outro lado, mas quando a gente se dedica ao Senhor, e meu esposo às vezes diz assim, tu precisa deixar de ser besta. Eu fico tentando dizer assim, realmente eu preciso deixar de ser besta, mas eu vou de novo pelo mesmo caminho, sendo besta de novo. Mas é porque eu sinto o amor de Deus na minha vida e que para mim isso nunca vai acabar. Esse jeito, meu jeito, nunca vai acabar, nunca vai mudar. Eu amo esse jeito, eu amo esse trabalho, eu amo fazer isso, eu amo escutar as pessoas, eu amo contar experiências minhas, sabe? Então, é um ótimo, para mim vai ser maravilhoso. Agora, com essa coisa que a gente está passando, é um pouco mais difícil, porque a gente está querendo se resguardar em casa. Eu estou me dedicando muito à leitura da palavra de Deus, muito mesmo. É isso que está me deixando calma, controlada, sabe? Porque eu estou me dedicando muito na palavra. Então, é uma experiência excelente, pastor, sabe? Para mim, esse trabalho que o Senhor está dando, esse estudo de hoje está para mim, sim, muito gratificante. Eu amei, estou amando, estou acompanhando e é muito bom, Penso. viu? A irmã não precisa mudar, não, irmã. É isso mesmo, viu? Isso faz parte da caminhada cristã. A gente tem que, na verdade, compreender que isso é necessário, inclusive. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Tá aí, o domingo, a gente não está podendo se encontrar no domingo, mas isso não para a igreja, porque a igreja funciona também na semana, aliás, mais na semana do que no domingo, porque o domingo é um dia só. Nos outros dias a gente está aí fazendo também a vontade de Deus, nos outros dias, né? E estamos sendo levados a um novo patamar de relacionamento com Deus, onde a gente vai investir na vida das pessoas. Só que a gente está falando muito aqui sobre a gente criar novos relacionamentos, né? Que a gente ser intencionalmente mais relacional. Só que, preste atenção nos relacionamentos que Deus já colocou na sua vida. Quantas pessoas Deus já colocou para você se relacionar aí na sua vida, hoje? No seu trabalho, por exemplo. Na faculdade.
na escola, na igreja. Quantas pessoas Deus já te deu a oportunidade de você se relacionar? Se dentro dessas oportunidades que Deus já te deu, você ainda insiste em ser uma pessoa fechada, não se relacionar, não dialogar, não perguntar como a pessoa está, não investir um tempo em oração, aí o problema está em você. Mas, se Deus já te colocou à disposição pessoas e vidas, está dentro desse versículo que a gente leu agora. Ninguém pega uma candeia e esconde ela debaixo da cama. Né? A gente bota a luz da casa no lugar mais alto para iluminar toda a casa. Somos nós. Paulo usa uma ilustração dizendo que nós somos como as estrelas que brilham no céu. A gente precisa brilhar para mostrar a luz de Cristo. Né? Então, dessas oportunidades que Deus já te deu, quem são essas pessoas, né, que você se relaciona já no seu dia a dia? A Andrea falou dessa moça com quem ela teve contato lá na UTI, que hoje é uma colega, é uma mãe da mãe das meninas que estudam no mesmo colégio e elas se relacionam, hoje estão num relacionamento mais íntimo, né, mais profundo. O que é que a gente está fazendo com isso? Que tipo de fruto nós estamos produzindo dentro desses relacionamentos que Deus já nos deu? Lá na nossa experiência aqui em casa, Deus tem dado para a gente, do ano passado para cá, novos relacionamentos, principalmente com os pais das amiguinhas da Bebel, né? O que é que a gente tem feito com essas pessoas, né? Eu tenho buscado os homens, né, dos pais, estar mais próximo deles, até orar com eles, né? Investir, ficar à disposição para eles e tentar ajudá-los nas suas necessidades também, né? Eu tenho plena convicção que uma próxima etapa dentro desse relacionamento discipulador, além da gente estar só se relacionando, perguntando como a pessoa está, tente ver quais são as necessidades das pessoas com quem você está se relacionando. Como você pode ajudar, de alguma forma, essa pessoa que Deus já colocou aí na sua vida, né? Alguém que você já tem contato aí pelo trabalho, pela faculdade ou pela igreja. Sempre tem gente, pessoal. A Andrea falou uma coisa muito importante. Sempre vai ter gente com quem a gente vai estar se relacionando, certo? Se a gente está vivo e está nesse mundo, sempre vai ter pessoas passando pela nossa vida, certo? Agora, o que a gente está fazendo com isso? Né? Que tipo de fruto nós estamos produzindo com esses relacionamentos? Está sendo só uma relação de interesse? Ou eu estou realmente me colocando à disposição para intencionalmente, dentro da abertura que a pessoa me der, eu me colocar à disposição, inclusive, para doutriná-la, para ensiná-la na palavra de Deus, orar por ela, zelar por ela. Se ela tem descontrole emocional, emprestar um ombro ali, um ouvido. Se ela é descontrolada financeiramente, dar uma orientação, inclusive, como se comportar com o seu dinheiro, né? Se a pessoa está precisando, a Andrea ajuda muito as pessoas aí nessa coisa da alimentação saudável, vida saudável, né? Olha, são oportunidades que Deus está dando para a gente, né? A gente pode ser útil, gente. Dentro da nossa limitação, a gente pode abençoar a vida de alguém, né? Eu tenho desafiado a igreja, inclusive, a fazer uma coisa muito simples, gente. Uma coisa tão simples, mas que marca positivamente a vida das pessoas na semana. É você mandar uma mensagem para a pessoa ali no WhatsApp, perguntando como ela está, ouvir um pouquinho da vida dela e fazer uma oração com ela ali pelo WhatsApp mesmo, mandando um áudio. Isso é difícil, gente, fazer um negócio desse? Não é. Isso é tão simples, né? Mas na vida da pessoa vai ter um impacto muito grande na vida daquela pessoa. Eu até acredito que tem gente, pessoal, que nunca recebeu uma oração, um áudio de uma oração feita por alguém próximo, um amigo, né? Alguém próximo, de relacionamento próximo, que a pessoa se preocupou, né? E mandou um áudio ali pessoal para ela. Não é aquelas encaminhamento de orações, não, certo? Nem encaminhamento de corrente de oração, de não sei o que, não. Tá certo o que eu estou falando? Eu estou falando é você falar, como eu estou falando aqui com vocês, né? Gente, como é que vocês estão? E aí, vocês me respondem, eu mando aqui um áudio dizendo, olha, vou orar por você agora, né? Por o que você está me contando, por esse problema que você está passando, Deus está com você, eu vou fazer uma oração agora por você. Senhor Deus, abençoa essa vida desse meu amigo, da minha amiga, que o Senhor esteja atento aí às necessidades dela, Senhor, atende essa oração que ela também está fazendo. Em nome de Jesus, amém. Gastei alguns segundos
fazendo essa oração. Mas, gente, isso fez uma diferença enorme na vida daquela pessoa. Além de você ganhar aquela pessoa para você, né, e para Jesus, você está abençoando aquela vida de uma necessidade que ela está tendo, de um acolhimento, né, de uma oração. Olha o versículo que Jesus está falando aqui. Acima desse versículo aqui no capítulo 4, nós temos o versículo 20, ó, que diz: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 até 100 por um. Entendem? Olha, tem gente que vai ouvir a palavra e vai ser como os outros terrenos lá, não vão dar fruto, certo? Mas olha o que Jesus está falando. Em contrapartida, né? Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e pronto, né? Não. Continua, ó. Eles dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Quando a gente deixa, gente, de fazer a intencionalidade de discipular a gente, de cuidar de pessoas, nós estamos perdendo a oportunidade, gente, muitas vezes, de discipular pessoas, de cuidar de gente que vão ser multiplicadoras para Jesus. E eu acredito, gente, que tem muita gente aí no mundo só esperando uma palavra de acolhimento, sabe? Só esperando um áudio com uma oração. Só esperando alguém se importar com a vida dela. E você, gente, é você com que eu estou falando hoje. É você que Deus quer usar. Não é outra pessoa, não. Não é o pastor, não é ninguém, não. É você que Deus quer usar. Se você tem abertura com uma determinada pessoa e que eu não tenho, né? Eu não tenho acesso a essa pessoa, mas você tem. Se Deus está colocando essa oportunidade de você se relacionar com essa pessoa, gente, é porque Deus quer que você seja usado para abençoar essa vida. Passe para um novo patamar de relacionamento espiritual. Mude a sua forma de pensar, inclusive, do que é um relacionamento com pessoas. Queira e se importe com essa vida ao ponto de querer abençoá-la. Gente, vai dar fruto, sabe? Vai dar fruto, porque é a palavra de Deus que está falando. É Jesus que está dando essa palavra para a gente, né? Dizendo que vai ter terreno que não vai dar fruto, mas vai ter terreno que não apenas vai dar fruto, como vai multiplicar esse fruto. Nós vamos encontrar essas pessoas que Deus está dando no nosso relacionamento, e nós vamos multiplicar para a glória de Deus, certo? No próximo domingo nós vamos ter a oportunidade de estudar mais profundamente, inclusive, essas zonas aí de entrada do relacionamento, mas fique com essa mensagem agora. As pessoas que Deus já botou para você para se relacionar. Pode ser gente da igreja, né? Gente de fora da igreja. Manda lá uma mensagem. Ora com essa pessoa junto, né? Ali no WhatsApp mesmo. Vai abençoar a vida da pessoa e vai fazer uma diferença muito grande. Certamente na vida dessa pessoa. Você vai estar iniciando um relacionamento discipulador com ela, em que toda semana você vai estar ali mantendo contato, que muitas vezes outras pessoas não podem ter. Você tem esse acesso que Deus já colocou para você, certo? Alguém quer comentar sobre isso que eu falei? Ok? Ninguém se manifestou? Então, gente, nós vamos ficar por aqui, certo? Dentro dessa palavra. Leia de novo esse texto aqui que eu passei para vocês. Marcos, capítulo 4, certo? Para vocês lembrarem do que a gente está falando aqui. E, gente, isso é uma questão espiritual, tá certo? Busque a Deus em oração. Que Deus faça você enxergar de uma forma mais clara o que Ele quer da sua vida, como você pode abençoar pessoas, inclusive nessa quarentena onde nós estamos. A gente pode abençoar muitas pessoas. A tecnologia está aí à disposição, certo?
A gente não tem desculpa nenhuma hoje para não se relacionar com as pessoas, certo? A gente tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para a gente estar orando por pessoas, né? Ontem mesmo eu falei com o Lenilson. O Lenilson está acompanhando uma pessoa, um jovem da nossa igreja, e eu lembrei ele: Lenilson, tu mandou uma oração, já falou com essa pessoa, já orou por ele e tal. Aí o Lenilson, cara, valeu pela lembrança, vou fazer isso agora, né? A gente está se lembrando aqui, eu tenho feito isso com algumas pessoas, né? Intencionalmente, eu tenho conversado com vocês pessoalmente. Gente, se lembre de orar por aquela pessoa, né? Mantenha contato, não perca contato na semana. Isso é muito importante. É o que Jesus faria, sabe? Jesus, antes de chamar o povo para ir para uma sinagoga, para ouvir ele pregando, Jesus se relacionou com pessoas. Ele sentava ali com os ladrões, prostitutos, né? Pessoas que ninguém queria fazer. Jesus, ele era muito aberto a essa coisa de relacionamento. Ele ganhou as pessoas pelo relacionamento. É isso que nós vamos fazer para a glória de Deus, certo? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá todo mundo me ouvindo. Bia estava dizendo que tinha gente que não estava conseguindo me ouvir, né? Gente, glória a Deus. Alguém queria falar mais alguma coisa? Dani, você quer falar alguma coisa, Dani? Fica à vontade. Vou abrir seu microfone aqui para você falar aí alguma coisa, tá certo? Oi? Ixi, não estou conseguindo habilitar teu microfone não, Dani. Pronto, aí, ó. Pronto, diga. Fale aí alguma coisa para nós. O que você quer que eu fale, rapaz? Sobre o que a gente falou aqui, o que você achou? Excelente, né? Eu vi aí a parte da Andrea e só um instante, filho. E eu lembrei muito aqui do SEAMI, né? Do projeto É Impossível a gente não lembrar quem trabalha lá. E da Cezinha falou que estava aí no portão. Toda vida que a gente está naquele portão ali, a gente tem a oportunidade de se relacionar com alguém, né? Muitas mães passam ali todos os dias, adolescentes, até as próprias crianças, né? E às vezes eles estão dispostos a conversar, a se abrir, a falar. E se a gente não estiver sensível, né, a isso, as oportunidades passam e a gente não aproveita, né? Então, é importante a gente estar sempre sensível a ouvir o outro, a saber, a ter empatia mesmo, porque muitas famílias, muitas mães chegam ali, às vezes, elas querem só o teu bom dia, para dali elas já começarem a falar, a desabafar. E tem muitas que a gente já tem um relacionamento, né? Porque tem aquelas sempre as mais próximas, as que sempre estão lá. Então, essas que sempre estão lá são... Espera, mulher. São as que a gente tem que agarrar e pegar e se aproveitar dessas situações, né? Então, lá na SEAMI, com certeza é um lugar que a gente pode ter muitos relacionamentos, né? A gente que trabalha lá, principalmente, a gente pode tirar muita gente ali para se relacionar, né? Então, a palavra foi muito boa. Bênção. É verdade. E Deus, ele vai mostrando pra gente, né? Quem são essas pessoas. Na verdade, a gente não precisa buscar essa profundidade do relacionamento discipulador com muitas pessoas ao mesmo tempo, não, sabe? Porque o relacionamento discipulador, ele é algo mais profundo, é mais íntimo, né? É alguém que você vai, tipo, adotar espiritualmente falando, certo? É uma adoção mesmo. Como se fosse um pai na fé, uma mãe na fé daquela pessoa. Você vai investir nela, como o pai investe no filho, para que ela cresça, produza, certo? E daqui um tempo, ela começa também a fazer isso com uma outra pessoa. Entende? Que você está discipulando ela com a intenção de que ela faça isso com a outra pessoa lá na frente. Olha se não é uma coisa maravilhosa, né? Não é um discipulado muito bonito, né, de Jesus. Jesus, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele estava preparando pessoas que iam preparar pessoas, que iam preparar pessoas. E por causa dessas pessoas que prepararam pessoas, nós estamos aqui hoje tendo essa aula e preparando vocês aí para vocês darem fruto para Jesus, certo? Espero que tenha sido um momento bem legal juntos aqui.
É lógico que a gente está iniciando usando essa ferramenta aqui. Vamos evoluir muito mais para a glória de Deus. E eu queria fazer uma oração aqui para a gente encerrar esse momento, tá certo? Lembrando que essa aula aqui, ela vai para o nosso canal no YouTube, tá certo? Vai estar disponível lá para quem quiser acessar no canal da IBEC depois, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa aula. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua voz, de saber, meu Deus, o quanto Tu és precioso. E também, Senhor, Tu podes usar a nossa vida. Mostra-nos, Senhor, essas pessoas, os relacionamentos que Tu queres, Senhor, que a gente encontre, que a gente aprofunde para a Tua glória, Deus. Que a gente consiga, meu Deus, realmente ter a oportunidade, Deus, de cuidar de vidas para a Tua glória. Pessoas que vão ainda cuidar de outras pessoas também e vão dar frutos para o Teu reino, Deus. É o que eu te oro, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu acredito que foi um momento muito legal junto, né, com todos vocês. Algumas pessoas tiveram alguma dificuldade em habilitar o áudio aí para poder ouvir, mas a gente vai ensinando, vai dando um tutorial aí. Com certeza vamos conseguir alcançar muitas pessoas aí com essas aulas que a gente está tendo aqui, tá bom? Se você não assistiu a aula passada, vai lá no YouTube e acessa lá o nosso canal no YouTube para você assistir a aula do domingo passado, para você se inteirar do assunto melhor também, tá certo? E essa aqui vai lá para o YouTube para poder mostrar para outras pessoas, tá bom? Deus abençoe. Obrigado por participar aqui com a gente. Deus abençoe.